As memórias são um refúgio doce para a dor. Ponto da inércia. Rafael tinha 36 anos e a nítida sensação de que a vida havia se esquecido dele. Ele não estava infeliz, não no sentido dramático da palavra. Tinha um emprego estável, um apartamento que chamava de seu, amigos que conheciam ele desde a infância. Sua vida era uma linha reta, previsível e muito segura. E era exatamente esse o grande problema da sua existência. Enquanto a vida de todos os seus amigos, de todos ao seu redor, parecia uma série cheia de novas temporadas, casamentos, nascimentos de filhos, promoções, mudanças de país, a sua parecia um filme em reprise. Toda segunda-feira era igual à anterior. Todo fim de semana seguia o mesmo roteiro. Ele se sentia como um espectador na primeira fila, assistindo a todos os seus amigos estrelarem suas próprias aventuras, enquanto ele permanecia imóvel na poltrona, petrificado. Essa sensação tinha um nome, embora ele não o soubesse: a Síndrome do Porto Seguro. Seu conforto havia se tornado a sua âncora, prendendo-o em um cais de inércia, enquanto a maré da vida levava os outros barcos para o horizonte. O eco do nada de novo. A ficha caiu no casamento de seu melhor amigo, o último grupo a se ajeitar. Durante a festa, circulando entre os convidados, a pergunta era sempre a mesma: "E você, Rafa? Alguma novidade?" E sua resposta ensaiada e automática era sempre a mesma. Com um sorriso sem graça no rosto, ele dizia: "Tudo na mesma, na tranquilidade." Naquela noite, ao voltar para o seu apartamento silencioso, a frase ecoou em sua cabeça. Nada de novo? Não era uma mentira. Não havia nada de novo em sua vida. Há anos que nada de novo acontecia. Ele se sentou no escuro e se permitiu sentir o peso daquilo. Não era inveja dos amigos, era uma espécie de luto por si mesmo. Um luto pela pessoa que ele imaginava que seria aos 36 anos de idade. Alguém com mais histórias para contar, com mais cicatrizes de tentativas, com mais brilhos nos olhos. O sofrimento de Rafael não era agudo, era crônico. Muito crônico. Uma dor silenciosa que se manifestava de forma sutil dentro dele, no coração dele. As redes sociais se tornaram um museu da vida alheia. Cada foto de ultrassom, cada post de aeroporto, cada chave de uma casa nova era um lembrete de que seus próprios passos, sim, passos não dados, estavam se tornando um pesadelo em sua vida. Ele rolava o feed por horas, não para se conectar, mas para se anestesiar, vendo a vida dos outros acontecer, enquanto a sua estava parada, petrificada. Ele se pegava falando cada vez mais do passado, das aventuras da faculdade, das viagens de anos atrás. O passado era um lugar seguro e emocionante para ele. O presente, o presente era só a sala de espera para um futuro que nunca chegava. Nunca chegava. O medo da pequena mudança. A ideia de fazer algo diferente, se matricular em um curso, viajar sozinho, ir a um local, a uma festa onde não conhecia ninguém, gerava uma ansiedade desproporcional. A rotina, mesmo que entediante, era um casulo familiar. Sair dela parecia perigoso demais. Ele estava ancorado não por correntes de aço, nem de ferro, mas por fios de seda do hábito, do medo e do "e se não der certo?". Ele havia parado de viver para apenas existir. Ele estava existindo na sua própria vida. A mudança não veio de um grande plano, mas de uma conversa despretensiosa. Em um almoço de domingo, ele visitou um tio-avô,
Um senhor de aproximadamente 80 anos de idade, que passava os dias cuidando de um pequeno jardim. Rafael desabou, falando sobre sua sensação de estar parado no tempo. O tio, depois de ouvir em silêncio, apontou para um pequeno barco de madeira que ele mesmo havia construído há décadas atrás, agora todo empoeirado, em um canto escondido na garagem. E ele disse: fiz este barco para cruzar a represa, disse o seu tio. Passei 1 ano planejando, lixando, pintando. Tinha medo de que ele afundasse, de que a madeira não aguentasse. E de tanto medo, de tanto esperar o dia perfeito, o vento perfeito, nunca o coloquei na água. Hoje, a represa secou e minhas pernas já não aguentam mais andar tanto. Ele olhou fundo nos olhos de Rafael e completou: meu sobrinho, o maior arrependimento não é o barco que afunda, é o barco que nunca deixou o porto, que nunca entrou na água. Aquelas palavras atingiram Rafael como uma onda. Ele não tinha mais medo de falhar. Ele passou a ter pavor de não tentar. A coragem do primeiro movimento. Rafael entendeu que não precisava de um novo mapa para a sua vida. Não, ele só precisava da coragem para soltar a primeira amarra e fazer o primeiro movimento, por menor que fosse. A sua microaventura semanal que iria iniciar, ele instituiu uma regra. Toda semana faria algo que nunca fez antes. Não precisava ser nada grandioso. Em uma semana, ele foi ao cinema, no centro da cidade, sozinho. Na outra, se inscreveu em uma aula experimental de escalada. Mesmo tendo medo de altura, ele foi. Na terceira semana, provou uma culinária que ele não conhecia. Pequenos atos de coragem que começaram a quebrar a rigidez da sua rotina, começou a transformar o seu dia a dia. Ele sempre dizia que, um dia, aprenderia a tocar violão. O violão estava encostado em seu quarto há 5 longos anos. Naquela segunda-feira, ele não pesquisou o melhor método. Ele não procurou o professor perfeito. Ele simplesmente abriu um aplicativo de aula para iniciantes e começou o primeiro acorde. Tocou o primeiro acorde. Claro, desafinado, desajeitado, mas ele começou, isso era real para ele. Foi o seu dia 1. Ele percebeu que passava a maior parte do seu tempo livre consumindo a vida dos outros, séries, redes sociais. Ele decidiu usar 1 hora por dia para criar algo. Começou um diário, não para registrar eventos, mas pensamentos. Tentou escrever contos curtos, como fazia na adolescência. A maioria era muito ruim, mas o processo de colocar algo real no seu mundo, por menor que fosse, era incrivelmente revigorante. Rafael não se transformou em um aventureiro da noite para o dia. Ele ainda tem o seu emprego estável e seu apartamento. A diferença é que a linha reta da sua vida agora começou a ganhar curvas, texturas e cores vibrantes. Ele ainda vai ao casamento dos amigos, mas agora, quando alguém pergunta: e aí, alguma novidade? Ele tem um sorriso verdadeiro, genuíno estampado em seu rosto. E ele diz: na verdade, sim, estou aprendendo a escalar. E meus primeiros acordes no violão são terríveis, mas eu estou tentando, eu estou fazendo coisas novas. Ele aprendeu que a vida não é uma competição sobre quem chega primeiro, sobre quem vai mais rápido. Não, é sobre a coragem para navegar. É sobre sentir o movimento, mesmo que o vento esteja fraco. Se você se sente preso no seu porto, saiba que o horizonte ainda está lá, está te esperando. E você não precisa de um navio transatlântico para alcançá-lo. Você só precisa da coragem de soltar a primeira amarra e começar a remar. O primeiro movimento é o que transforma a inércia em uma grande jornada, em uma jornada espetacular.
Por isso, se desamarre, comece, viva essa grande aventura chamada vida. Que Deus te abençoe. Seja feliz. Fique bem.